Boa noite para a sua igreja. Diga comigo, glória a Deus. Mais uma vez. Mais uma vez. Dê uma salva de adoração a Jesus nessa noite. Ele é digno de toda a honra. Ele é digno de todo o louvor. Ele é digno. Não importa o momento que você está passando. Que Deus é poderoso para realizar todas as coisas. Amém? Vou chamar o irmão Emerson, que vai estar ministrando aqui nessa noite. Em nome de Jesus Cristo. Gostaria que você estendesse as mãos para cá e orasse por ele. Pai, nós apresentamos o Emerson diante do Senhor. E pedimos ao Senhor, ó Deus, que usa ele como um canal do Senhor nessa noite. Fala com a tua igreja, ó Pai, no nome de Jesus. Opera, Deus, através da tua palavra, direcionamento, cura, libertação, restauração, ó Pai, no nome de Jesus. Deus, que cada mente seja tocada agora e que a mente dessas pessoas, ó Deus, receba entendimento para compreender a palavra do Senhor, em nome de Jesus. Usa o Emerson, Senhor, como instrumento do Senhor nessa noite, no nome de Jesus. E a igreja diz: glória a Deus, Pai do Senhor, amém? Mais uma vez, grande satisfação, né? Estamos aqui mais uma vez cultuando o nome do Senhor, louvando o nome do Senhor, né? E que esse momento venha a ser um momento único, irmão, nas nossas vidas. Porque às vezes a gente espera sempre um amanhã melhor, a gente espera sempre o próximo minuto melhor, mas a gente tem que prestar conta do agora, do hoje, né? Desse momento. E diante disso, né? Depois que o pastor me fez o convite, né, de trazer mais uma vez a mensagem, eu estava meditando na palavra, né, e eu gostaria de antes de entrar na palavra, trazer algumas, vou colocar algumas coisas que o Senhor falou comigo no direcionamento da igreja, amém? Que a gente não venha, né, no culto simplesmente, irmãos, para perder nosso tempo, né? Nosso tempo, né, é algo valioso, né? Que venhamos estar aqui com com nosso coração aberto, com nosso coração voltado para as obras de Deus, né? Que não possamos estar aqui simplesmente como um passatempo, mas que venhamos estar aqui com nosso coração aberto, com nossa mente aberta para receber a palavra do Senhor. Que às vezes hoje Deus pode falar alguma coisa que você está esperando, algo que você pediu para Ele nos seus momentos de orações e alguma resposta em alguma área da sua vida também. Então, que você possa estar com o coração aberto, né? Que possa dar lugar ao Espírito Santo de Deus, que Ele possa falar aos nossos corações. Amém? E desde já, a palavra que eu gostaria de trazer para todos nós, né? Uma palavra que falou muito comigo durante a semana. Está no livro de Neemias, no capítulo 2. Neemias capítulo 2, amém? Vamos ler do 1 até o 5, irmãos, amém? Diz assim a palavra do Senhor: no mês de Nisan, do 20º ano do rei Artaxerxes, na hora de servir-lhe o vinho, levei-o ao rei. Nunca antes eu estava triste na presença dele. Por isso o rei me perguntou: por que o seu rosto parece tão triste se você não está doente? Essa tristeza só pode ser do coração. Com muito medo, eu disse ao rei: que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto se a cidade em que estão sepultados os meus pais está em ruínas e as suas portas foram destruídas pelo fogo? O rei me disse: o que você gostaria de pedir? Então orei ao Deus dos céus e respondi ao rei: se for do agrado do rei e se o servo puder contar com a sua benevolência, que ele me deixe ir à cidade onde meus pais estão enterrados,
em Judá, para que eu possa reconstruí-la. Amém, irmãos? Só até aí, por enquanto. Aqueles que puderem, deixem suas Bíblias abertas, né, irmãos? Que às vezes a gente pega algum texto aqui, é bom a gente acompanhar, até mesmo que Deus possa falar com todos nós aqui de formas assim, diferentes também. Né? O que eu aprendi com essa palavra de Neemias, né? Neemias era o copeiro do rei, né, naquela época. Neemias era um homem que vivia ali no palácio, né? Esquecendo aqui, irmãos, o tema da mensagem hoje é saia do comodismo, né? Ou seja, né, saia da zona de conforto. Esse é o tema da mensagem de hoje. Neemias era um homem que vivia ali no palácio como copeiro do rei, né? Era um homem que servia no rei. Era um cargo, vamos dizer, de patente alta, irmãos, que não era qualquer um que servia ao rei. Neemias era um homem que era judeu também, né, que veio da terra da cidade de Jerusalém, um homem temente ao Senhor. Naquela ocasião, quando Neemias ele vivia na presença do rei, ele estava ali naquele momento de sua vida, ele era um lugar confortável, era um lugar tranquilo, né? Era um lugar que ele estava sossegado, vamos dizer assim, né? Estava acomodado, né? E às vezes essa palavra, o que vem trazer para o nosso coração nessa noite, né? Que muitas vezes a gente está acomodado, irmão, a gente está estancado no mesmo lugar, tudo para a gente tá bom, tudo tá tranquilo, né? Tá favorável. E durante aquele tempo, né, que Neemias viveu ali naquele palácio, chegou um certo tempo que um dos irmãos dele, né, foi visitá-lo ali no palácio, né, e ele perguntou sobre os judeus que foram exilados, alguns que tinham voltado para Jerusalém depois do cativeiro, né, e um dos seus irmãos fala, né, que o povo de Jerusalém sofria muito, que as portas da cidade os muros estavam destruídos, que a cidade estava em total caos, né, que estava desprotegida, vamos dizer assim. E naquele tempo, Neemias, né, chorou, né? A Bíblia fala que Neemias chorou, jejuou na presença do Senhor, para que Deus pudesse dar um direcionamento, o que ele poderia fazer naquela situação, né? Por causa que o povo dele, né, os irmãos dele, estava vivendo grande tribulação e sofrimento, né? Que alguns deles eram até perseguidos, mantidos em cativeiros, os que estavam ali, que tinham sobrevivido ao cativeiro, né? E diante dessa mensagem, Neemias, né, quando o texto que a gente leu, Neemias orou ao Senhor, foi até o rei e disse, né, ao rei, né, o que estava acontecendo, né? Depois daquilo, quando o rei perguntou a Neemias por que ele estava abatido, por que ele estava triste, né? O próprio rei percebeu que a tristeza dele não era uma tristeza normal, era uma tristeza que vinha, né, do coração. E eu acho interessante que essa oração de Neemias, né, foi uma oração assim que a gente pode dizer uma das orações mais rápidas, né, que a gente vê na Bíblia, né? Que Neemias ali na presença do rei, né, o rei perguntou ele o que gostaria de pedir, né? A palavra do Senhor fala, né, no verso 4, que ele diz assim: então orei ao Deus dos céus e respondi ao rei, né? Interessante que Neemias não saiu ali da presença do rei, orou e voltou e respondeu ao rei, né? Ele orou ao Senhor e respondeu ao rei. Mas é algo interessante porque antes de Neemias se encontrar com o rei, ele já estava em oração. Muitas vezes a gente quer as respostas de Deus imediatas, às vezes a gente quer a resposta de Deus na hora que a gente acha conveniente, né? Mas às vezes a gente tem que orar antes, irmãos, tem que buscar antes, para na hora que chegar o momento, Deus vai nos dar as respostas que a gente tanto precisa, né? E diante desse fato, né, que aconteceu, Neemias na presença do rei, algo que eu tiro assim de aprendizado, né? Que ele estava num momento ali confortável, né? Um momento, vamos dizer, tranquilão, e ele vai até a presença do rei, se importa com o que estava acontecendo na cidade, que ele nem morava naquela cidade mais, para se compadecer dos seus irmãos. E algo que eu tiro assim de aprendizado, como eu coloquei aqui,
a primeira coisa que eu achei interessante, né, na vida de Neemias é o temor a Deus. O temor que esse homem teve, que ele teve a Deus diante dessa situação. Por mais que ele estava no palácio, por mais que ele não comia a comida que era destinada aos governantes, né, que era uma comida que era purificada a deuses estranhos, né, que era consagrada a deuses estranhos, um lugar que não cultuava a presença do Deus Altíssimo. Mesmo assim, Neemias se preservou íntegro na presença do Senhor. E algo que eu achei interessante é o temor a Deus, né? A palavra do Senhor fala que quando Neemias soube daquela situação do povo de Jerusalém, ele jejuou, ele chorou, ele orou a Deus, né? Antes de tomar qualquer decisão. Eu acho interessante o que a gente deve ter: temor a Deus. Muitas vezes a gente quer fazer as coisas com as nossas próprias mãos, com a força dos nossos próprios braços, e muitas vezes a gente não busca a direção do Senhor. A gente não obedece aos ensinamentos do Senhor. E muitas vezes, irmãos, a gente quebra a nossa cara, né? Por causa disso, porque muitas vezes a gente quer fazer as coisas no nosso próprio braço, com nossa própria força. E tem coisas que é só Deus que vai nos ajudar. Tem coisas que é só Deus que vai fazer. Tem coisas que é para Deus fazer, e tem coisas que é para nós fazermos, né? Também a gente não deve nos apoiarmos também. Eu pedi a Deus e vou esperar. Não, irmão, tem coisa que a gente faz e Deus vai nos ajudando, né? Assim como foi falar no versículo que a Gabi falou no começo, né? Deus vai na nossa frente, né? Nos ajudando, Deus vai quebrando as barreiras, né? Mas é nós que fluímos, é nós que caminhamos, né? Eu acho interessante um versículo, né? Quando Jesus ali vai ali para ressuscitar Lázaro, né? Ele disse, né, Lázaro, ele disse, né, retira a pedra e chama, né, Lázaro, saia para fora. Não foi Jesus que foi lá e puxou Lázaro da cama. Não, Lázaro, sai para fora. Então, muitas vezes, Deus nos chama para a gente sair da nossa zona de conforto. Deus não vai lá buscar pegar a gente onde a gente estiver e sair puxando a gente ou empurrando. Não. Deus vai nos dar sabedoria. Deus vai nos dar entendimento. Deus vai nos fortalecer naquilo que muitas vezes a gente não tem força, mas a nossa parte, irmãos, a gente que faz. Deus não vai fazer a nossa parte nós que fazemos, a parte de Deus Ele que faz. A gente não pode inverter os nossos papéis, né? Querer que Deus faça a nossa parte, nós queremos fazer a parte de Deus, né? E eu acho interessante o temor que Neemias teve, o direcionamento, a obediência que esse homem teve a Deus, por buscar o direcionamento do Senhor, por buscar o que era correto diante de Deus. Que ele não buscou fazer as coisas do seu próprio jeito, com o seu próprio entendimento, não, mas ele buscou a sabedoria no Senhor, ele buscou entendimento no Senhor, ele orou ao Senhor antes de tomar as decisões, né? Será que nós temos orado antes de tomar nossas decisões? Será que temos orado antes de fazer algo que a gente está em dúvida? Será que a gente tem buscado nós temos buscado a aprovação do Senhor para fazermos algo? Tem coisas, irmãos, que quando a gente, por mais que vai nos favorecer, mas tem coisas, nem sempre essas coisas são direcionadas pelo Senhor. Por isso que a gente deve buscar sempre um direcionamento, a gente deve sempre, às vezes esperar um pouco no Senhor, porque muitas vezes a gente toma decisões precipitadas e muitas vezes essas decisões lá na frente pode se tornar um fardo, pode se tornar uma pedra de tropeço para todos nós, né? A segunda coisa que eu entendi, que eu também anotei também sobre a vida de Neemias, também uma coisa também que eu achei tremenda também, o que ele fez, que ele entendeu que a dor dos seus irmãos também era a sua dor, né? Quando Neemias ali, ele soube do que estava acontecendo em Jerusalém e que seu povo sofria, que estava passando por grande dificuldade, ele sentiu a dor daqueles irmãos. Uma coisa que eu achei assim tremendo e algo assim que a gente possa também guardar no nosso coração.
Será que realmente nós estamos nos importando com a dor dos nossos irmãos? Né? A palavra do Senhor fala, né, que quando a gente fala que a gente ama a Deus, né, e faz mal aos nossos irmãos, nós estamos mentindo, irmãos. Então, se a gente realmente ama a Deus, a gente tem que amar nossos irmãos, a gente tem que ajudar os nossos irmãos, né? Que a gente não venha negligenciar, né? Às vezes as coisas que a gente pode fazer, às vezes a gente não faz, né? E é interessante o que ele entendeu, né? Que por mais que ele estava distante da sua cidade, ele se compadeceu daquele povo, ele realmente sentiu a dor que aquele povo estava sentindo. Algo que nos ensina, né? Que o que a gente quer para nós, irmãos, é que a gente tem que querer para os nossos irmãos também. Que a gente quer o bem para nós queremos ter o bem para os nossos irmãos. A gente tem que buscar direcionamento do Senhor, para que a gente possa ajudar nossos irmãos. Assim também eu creio que todos nós aqui já fomos ajudados por alguém. E nada mais justo do que a gente, quando a gente puder ajudar, né? Que a gente possa ajudar também, que a gente possa ter essa hombridade, né? De poder ajudar uns aos outros, né? Se realmente se compadecer uns aos outros. Hoje na escola dominical, né? O pastor falou uma coisa interessante, né? Que muitas vezes a gente tem que servir de escada para os nossos irmãos. Muitas vezes a gente tem que servir de suporte, irmão, para os nossos irmãos, para que realmente eles possam ir até lugares até mais altos do que a gente mesmo. Isso é ser íntegro, isso é olhar para o nosso irmão com amor, né? A terceira coisa também que eu aprendi é que ele sabia, né? Neemias sabia que teria que sabia que teria que ser feito alguma coisa, né? Quando ele soube ali que os muros da cidade de Jerusalém estavam derrubados, né? Que a cidade estava desprotegida, né? Ele percebeu que algo deveria ser feito. E muitas vezes a gente sabe, irmãos, que algo tem que ser feito, mas nem sempre a gente faz, né? Nem sempre a gente faz. Às vezes a gente sabe que algo tem que ser feito, mas nem sempre a gente faz. E algo que ele fez, né, que me chamou muita atenção, é que ele se dispôs, quando ele soube que teria que ter sido feito, ele se dispôs a fazer algo, né? Ele foi, pediu a permissão do rei, foi para a cidade dele, para reconstruir a cidade, né? A palavra do Senhor fala que ele não foi para tentar reconstruir a cidade. Se a gente pegar no finalzinho do versículo 5, né? Ele diz assim, né? Se for do agrado do rei, e se o seu servo, né, puder contar com a sua benevolência, que ele me deixe ir à cidade onde meus pais estão enterrados, em Judá, para que eu possa reconstruí-la, né? A perseverança dele, o que ele falou aqui, né, que ele não duvidou da capacidade, primeiramente, de Deus, né, que ele poderia ajudar a reconstruir aquela cidade. Algo que ele não fez com dúvida no coração. Algo que ele não fez duvidando do poder de Deus, né? Ele pediu autorização para o rei, para sair da presença do rei, né? Para largar ali os seus serviços, para poder reconstruir a cidade, né? A palavra do Senhor é tão gratificante que quando a gente está no centro da vontade de Deus, a gente não coloca o se eu conseguir, se eu puder, será que eu vou conseguir, né? A gente tem que ser como Neemias, né? Ir e fazer. Claro, com a permissão do Senhor, com o direcionamento de Deus, não com os nossos próprios entendimentos, né? E muitas vezes, às vezes a gente até sabe o que deve ser feito, mas muitas vezes, às vezes a gente negligencia esses detalhes, né? Às vezes a gente deixa sempre para depois, deixa para amanhã, deixa para a semana que vem, sabendo que a gente sabe hoje, muitas vezes é para ser feito hoje, não é para ser feito amanhã, não é para ser feito na semana que vem, né? Que possamos
entender, irmãos, que tem coisas que Deus coloca na nossa vida que não é simplesmente para a gente saber, é para a gente fazer. Tem muita diferença em saber e em fazer. Muitas vezes a gente sabe tanto, mas quanto a gente tem feito, quanto a gente tem executado. Coisa que eu achei também interessante que ele fez também. E quando a gente, né, quando nós nos acomodamos, né, irmãos, nossas vidas, nós ficamos vulneráveis, né, a ataques, né, dos nossos inimigos. Quando aquela cidade ali, ela tinha sido atacada, ela estava com os muros destruídos, aquela cidade estava vulnerável. Ela estava vulnerável, qualquer um podia chegar e atacar a cidade e destruir o que restava dela. E o que eu posso tirar de aprendizado, né, nessa mensagem, que quando a gente acomoda a nossa vida espiritual, irmãos, a gente fica vulnerável aos ataques do inimigo, a gente fica desprotegido, a gente fica, vamos dizer, com a nossa guarda baixa. Quando a gente está acomodado na presença do Senhor, qualquer coisa, irmãos, pode nos fazer regredir, não pode nos fazer retroceder. Quando ficamos acomodados, tudo para nós está bom, irmãos. Tudo para nós está tranquilo, está favorável. Enquanto às vezes pode ter irmãos à nossa volta passando por algum tipo de dificuldade, a gente pode ajudar e às vezes a gente está acomodado, a gente está na nossa zona de conforto. Então a gente tem que tomar muito cuidado para que a gente não fique desprotegido, não fiquemos vulneráveis ao ataque do inimigo, porque a palavra do Senhor fala que nosso inimigo, né, ele anda ao nosso derredor, irmão, pronto para nos tragar. E se a gente não nos revestirmos das armaduras do Senhor, não ficarmos de guarda mesmo, ficarmos ligados naquilo que está acontecendo à nossa volta, às vezes a gente cochila no momento errado e nessa hora, às vezes a gente é pego de surpresa. E no caso o que a gente tem feito para a gente não ficar vulnerável. Com que armas a gente tem se armado, a gente tem carregado ao nosso lado. No capítulo 4, no verso 7, quem quiser acompanhar, irmãos, diz assim: quando, porém, Sambalate, Tobias, os árabes, os amonitas e os homens de Asdod souberam que os reparos nos muros de Jerusalém estavam sendo fechados, ficaram furiosos. Todos juntos planejaram atacar Jerusalém e causar confusão. Então, assim, quando a nossa área espiritual, irmão, nossas vidas está desprotegida, pode ter certeza que sempre terá o nosso inimigo, às vezes, procurando alguma brecha para nos atacar, para destruir as nossas defesas, para nos fazer retroceder na nossa caminhada. Então, fiquemos alertas, irmãos, fiquemos vigilantes na presença do Senhor dia após dia. E no verso 9 diz assim: mas nós oramos ao nosso Deus e colocamos guarda de dia e de noite para proteger-nos dele. Será que a gente tem colocado guardas, temos colocado vigilantes, né? No caso nosso, será que o Espírito Santo de Deus nós temos colocado na nossa frente para nos vigiar, para nos proteger? Será que estamos revestidos com as armaduras do Senhor, com o nosso capacete, com a nossa couraça, com o nosso escudo, com nossas sandálias, com a nossa espada, para que a gente possa resistir nos dias maus? Será que estamos realmente prontos para a batalha? Que muitas vezes, irmãos, chega um momento da nossa vida que, se nós não nos revestirmos
das ferramentas adequadas para resistir, para lutar contra as obras do inimigo, a gente vai perder a batalha, a gente vai fraquejar. E a gente deve sempre, irmãos, estarmos ligados, estarmos sempre vigilantes na presença do Senhor, para que quando chegar o dia da batalha, chegar um dia de qualquer dificuldade, de qualquer ataque do inimigo, que a gente possa, né, nos defender com as nossas armas, né, com as nossas armas espirituais, que a gente possa ser sempre vigilante, né, que não venhamos a ser surpreendido, que a gente não venha a ser pego, né, de surpresa. No capítulo 4, no verso 15 ao 18, diz assim também: quando os nossos inimigos descobriram que sabíamos de tudo e que Deus tinha frustrado a sua trama, todos nós voltamos para o muro, cada um para o seu trabalho. Daquele dia em diante, enquanto a metade dos meus homens fazia o trabalho, a outra metade permanecia armada de lanças, escudos, arcos e couraças. Os oficiais davam apoio a todo o povo de Judá, que estava construindo o muro. Aqueles que transportavam material faziam o trabalho com uma das mãos e com a outra seguravam a arma. E cada um dos construtores trazia na cintura uma espada enquanto trabalhava. E comigo ficava um homem pronto para tocar a trombeta. Interessante quando Tobias, Sanbalate, né? E eles queriam frustrar, né, os planos de Neemias, daquele povo, a construir aqueles muros, né? E a palavra do Senhor fala que Deus tinha frustrado, né, os planos deles, né? Mas a palavra do Senhor fala que quando eles estavam trabalhando no muro, eles estavam trabalhando com uma mão e uma arma na outra mão. O que eu aprendo com isso? Que a gente não deve abandonar a nossa arma, irmãos. Muitas vezes a gente baixa a guarda, mas, como diz a palavra do Senhor, a gente tem que trabalhar, irmãos, com a mão na nossa arma, com a mão na nossa arma espiritual, que a gente possa nos defender dos ataques inimigos. Que muitas vezes a gente está tão desprevenido, a gente está tão para baixo, tão com a guarda tão baixa que às vezes a gente não percebe que o inimigo está pronto para tentar nos atacar. Às vezes é uma brecha que a gente deixa aberta, o inimigo usa isso como para entrar na nossa vida e fazer o que ele deseja, fazer algo de pior possível nas nossas vidas. Então, irmão, devemos trabalhar com a mão que seja e com a outra mão, já com a mão na arma, já na espada, para que a gente possa nos defender dos ataques inimigos, para que a gente não venha a ser surpreendido, para que a gente não seja pego de surpresa, né, na nossa luta espiritual, né? Que aqui fala que Neemias fala que o Senhor ia lutar por eles, né? Muitas vezes, né, como eu disse no começo, às vezes a gente pede tanto a Deus e a gente quer que Deus faça todas as coisas, né? A gente pode pegar uma referência por aqui que Neemias pediu proteção de Deus, sabia que Deus estava com ele, mas os homens estavam com a espada. Ele não esperou que Deus descesse do seu trono para ir lá para guerrear com ele, para lutar para eles enquanto eles estavam trabalhando. Não. Deus nos dá direcionamento, irmãos. Como eu disse, Deus abre a porta, mas quem passa pela porta somos nós. A gente tem que ter sabedoria, a gente tem que ter discernimento, que tem coisas que é para a gente fazer, tem coisas que é nós que vamos fazer. Aqueles entenderam que Deus, por mais poderoso que ele fosse, o propósito aqui, Deus estava ajudando eles a fazer o muro, dando suporte, dando sabedoria, mas quem tinha que guerrear no caso de um ataque inimigo eram eles. E muitas vezes a gente espera que Deus faça tudo pra gente, às vezes a gente quer que Deus faz coisas que é pra gente fazer, que Deus quer que Deus
pegue a gente e leve a gente à força a tal lugar, que as coisas acontecem da noite para o dia, no estalar de dedo, no piscar de olhos. E muitas vezes o processo, irmãos, às vezes é dolorido, o processo pode demorar, mas a gente não pode esquecer do propósito, né? O processo às vezes é dolorido, o processo muitas vezes é lento, mas e o propósito? É o propósito que a gente não pode esquecer do propósito de Deus, né? A gente pode pegar como exemplo, quando o povo foi tirado do Egito, Deus tinha um propósito na vida deles, que era levar eles até a terra prometida, né? Por tanto murmurar, Deus fez com que eles passassem pelo processo, que era o deserto, né? Mas jamais Deus tirou deles o propósito, que era a terra prometida, que era algo que Deus já tinha colocado no coração dele, que ia levar o povo para aquele lugar. E muitas vezes no meio do processo a gente desiste, às vezes a gente recua, às vezes a gente desanima, às vezes a gente desacredita. Mas não perca o foco do propósito. A gente não venha perder o foco do propósito que Deus tem colocado em nossas vidas. A gente pode olhar também, quando Neemias também foi reconstruir o muro, o que levantou sobre aquele povo, irmãos, foi algo até mesmo sobrenatural. Vieram oposições, vieram deboches, vieram tentativas de intimidação, né? O Sambalate, né, e Tobias, né, eles falaram, né, que será que vocês estão fazendo nesse muro? Será que vocês vão fazer sacrifício? Será que vocês estão se rebelando contra o rei? Tobias falou: esse muro é só ter uma raposa subir nele para que essas pedras caem. Então houve deboche, houve intimidação. Eles queriam, quando viu que Neemias estava fazendo o muro, eles queriam fazer algo de mal contra ele. Chamou ele para uma conversa em particular, para querer fazer mal a eles. Então, muitas vezes, irmãos, às vezes a gente está executando um projeto de Deus e muitas vezes vai levantar situações, vai levantar até mesmo algo que vai tentar nos impedir de fazer tal obra, né? De executar o projeto, né? Mas que a gente não venha a nos desfalecer na fé, que a gente não venha a regredir, que não venhamos baixar nossa guarda e que venhamos sempre contar com as mãos do Senhor, que venhamos sempre estar no centro da vontade do Senhor, porque se não estivermos, irmãos, na presença do Senhor, infelizmente esse projeto de execução nosso não vai adiante. Nosso projeto de execução vai à ruína. Então, quando se levantar a oposição, quando levantar algo contra o nosso projeto, né, que possamos colocar na mão do Senhor, porque Ele nos dará as armas certas, né, nos dará o refrigério, nos dará o direcionamento, para que a gente não venha tropeçar, que a gente não venha a desanimar no meio da caminhada, né? E diante de tanta dificuldade, né, esse muro foi feito, né, a cidade foi reconstruída, né, com 52 dias, né? Muitas vezes o processo, irmãos, nas nossas vidas, algo que a gente está esperando, às vezes o processo está lento, às vezes tem algo que a gente colocou nas nossas vidas que às vezes a gente acha que está demorando, mas que a gente não venha confundir, né, que o tempo nosso não é o tempo de Deus, né? Às vezes o nosso tempo a gente quer as coisas para ontem, né? Mas às vezes o processo, às vezes o Deus está nos colocando num processo que é para nos moldar, vai nos ensinar muito mais do que aquilo até mesmo que a gente espera, né? Às vezes tem coisas que às vezes a gente quer com uma semana, mas Deus vai fazer com um mês. Tem coisas que a gente quer com um mês, Deus vai fazer com um ano. Eu já ouvi falar de relato, tem gente que esperou uma oração 15 anos, 10 anos, uma resposta de oração até mais, outros 2 anos, outros 3. O nosso tempo não é o tempo do Senhor. Mas diante de tanta dificuldade, né, a gente vê que o muro foi construído, o projeto foi alcançado, a meta foi alcançada, né? Graças ao poder do Senhor, graças ao incentivo de Deus sobre aqueles irmãos, sobre a perseverança deles, né? Que eram irmãos também que não duvidaram daquilo que Deus poderia fazer na vida deles. E algo assim que eu gostaria para encerrar, irmãos, diz assim no verso
no capítulo 2, no verso 20, diz assim a palavra do Senhor. Disse Neemias quando Sambalate, né, Tobias, os oficiais amonitas, Gesem, o árabe, que zombaram do que ele estava fazendo, e ele respondeu no verso 20, diz assim: e eu lhes respondi: o Deus dos céus fará que sejamos bem-sucedidos. Então, assim, uma palavra assim que a gente possa guardar no nosso coração, né? Que o Deus dos céus fará com que sejamos bem-sucedidos. Que Deus possa abençoar a vida de cada um, em nome de Jesus. Que eu creio que Deus possa, assim, ter falado algo no coração de cada um de nós, que todos aqui que estão possam sair, assim, com alguma coisa que aprendeu hoje, que possa, assim, falar: eu saí daqui diferente do que eu entrei, eu saio daqui com algo diferente que Deus colocou no meu coração, não por causa de quem está trazendo a palavra, mas por aquilo que o Espírito Santo tem ministrado no coração de cada um aqui, irmãos. Que Deus possa abençoar a vida de cada um, em nome do Senhor Jesus. E eu gostaria de orar para os irmãos, todos possam ficar em pé, em nome de Jesus. Mais uma vez, né, irmãos, que a gente não venha esquecer do tema da mensagem. Não fiquemos acomodados, irmãos. Não nos acomodamos nas situações. Não nos acomodamos. Que Deus tem algo assim muito maior do que nós mesmos imaginamos. Deus quer muito mais do que nós mesmos queremos para nós. Amém? Feche seus olhos. Medite na palavra. Eleva seu pensamento ao Senhor. Senhor, nosso Deus e Pai, Deus, nós queremos te louvar, Senhor, te agradecer, te louvar por essa noite, te louvar por tua palavra, Senhor. Queremos declarar que recebemos o melhor do Senhor nessa noite. Que possamos, Senhor, aprender de ti, que é manso e humilde de coração. Que não venhamos a ser acomodados, Senhor. Que não venhamos negligenciar a palavra do Senhor. Que venhamos estar dispostos a fazer aquilo que o Senhor deseja. Que nosso coração venha estar puro. Que possamos buscar, Senhor, sabedoria no Senhor. Possamos buscar respostas no Senhor, em nome do Senhor Jesus. Que possamos sair daqui nessa noite transformados, renovados, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor abençoe a cada um aqui, Senhor. Nossas casas, nossas famílias. Todos aqueles, Senhor, que apresentaram alguma causa aqui nessa noite. Que o Senhor possa ir de encontro, que o Senhor possa estar abençoando, possa estar dando direcionamento, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém.